Exemplo 3. Um raio luminoso passa do meio 1 para o meio 2, conforme indica a figura. Sabendo que N1 é igual a 1, N2 igual a raiz de 2 e V1 igual a 2 vezes 10 elevado à quinta km por segundo, calcule o ângulo R, o ângulo de desvio sofrido pelo raio incidente e a velocidade da luz no meio 2. Lá na lista que eu passei para vocês tem um erro de digitação, em vez de meio 2 está escrito meio B, tá? Mas dá na mesma. Meio 1 é como se fosse o meio A e meio 2 como se fosse o meio B. Então vamos calcular aqui, ó. Primeiro, olhamos a figura. O raio incidente forma um ângulo de 45 graus com a normal. Depois, ao passar do meio 1 para o meio 2, ele é refratado, então ele sofre um desvio. Aqui nós temos o ângulo de refração, o ângulo R, e aqui o desvio que foi sofrido. Ok? Então, primeiro vamos calcular quanto que é esse ângulo de refração, quando o raio de luz passa do meio 1 para o meio 2. Então, vamos usar a lei de Snell-Descartes. Essa lei aqui, ó, diz o seguinte: N1 vezes seno de I igual a N2 vezes seno de R. Então, vamos substituir os valores. N1, que é o índice de refração absoluto, no meio 1, é igual a 1. Vezes seno de I, que é o ângulo do raio incidente. O ângulo de incidência aqui, que é 45 graus. Então, seno de 45. N2, o índice de refração absoluto do meio 2. Que aqui a informação é que ele vale raiz de 2. Vezes o seno do ângulo de refração, que é o que nós queremos encontrar. Seno de R. Então, 1 vezes o seno de 45. Seno de 45. Olhem na tabela, mas vocês têm que decorar, tá? Para usar no Enem, no vestibular. Então, olha, seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Então, vamos substituir aqui raiz de 2 sobre 2. Igual a raiz de 2 vezes seno de R. Agora, o que está multiplicando passa dividindo. Mas, para pegar um atalho, coisas iguais de lados diferentes da equação, nós podemos cancelar. Então, podemos cancelar aqui, porque raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Então, o que sobrou aqui? Sobrou que o seno de R é igual a meio, ó. Então, nós temos meio é igual a seno de R. Agora, o seno de qual ângulo que dá meio? Então, se não sabem de cabeça, olhem na tabela. Seno de 30 graus vale meio. Então sabemos que o seno de 30 graus que vale meio. Então, esse R aqui vale quanto? 30 graus. Então, essa é a medida do ângulo de refração, 30 graus. Agora, quanto que vale o desvio? Tá? Qual que foi o desvio sofrido pelo raio incidente? Olhem aqui na figura. O raio incidente sofreu um desvio, foi refratado. Se ele continuasse com o mesmo ângulo de 45, ele continuaria aqui nesse pontilhado azul, mas ele sofreu um desvio. Então, lembrando que esse raio aqui nós sabemos que é 30 graus. Se continuasse tudo seria 45, então vocês basta fazer a subtração, 45 menos 30. Então, o desvio, que eu vou chamar de D, seria 45 graus menos 30 graus. Então, o desvio foi de 15 graus, ao raio passar de um meio para o outro. Agora, a velocidade da luz no meio 2. Então, sabemos que N1 está para N2, assim como V2 está para V1. N é o índice de refração absoluto e V é a velocidade. Tá? Então, vamos descobrir a velocidade no meio 2. N1, o problema diz para a gente que é 1. N2, o problema diz que é raiz de 2. V2 é a velocidade da luz no meio 2 que nós queremos descobrir. V1, velocidade da luz no meio 1,
que o problema já nos indicou, já nos disse que é 2 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Então, 2 vezes 10 à quinta. Então, vamos multiplicar aqui cruzado. Nós vamos ter raiz de 2 vezes V2 e 2 vezes 10 à quinta vezes 1, que dá 2 vezes 10 elevado à quinta. Agora, essa raiz de 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, nós temos 2 vezes 10 elevado à quinta dividido por raiz de 2. Quando nós temos um número irracional no denominador, nós temos que racionalizar. Então, nesse caso aqui, basta multiplicar por raiz de 2 em cima no numerador e embaixo no denominador. Então, como é que vai ficar? 2 vezes 10 à quinta vezes raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá 2. Então, podemos cancelar aqui o 2 com 2. E aí nos restou o quê? Nos restou então que V2, que é a velocidade da luz no meio 2, é igual a raiz de 2 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo.